Olá, meus queridos cúmplices, cá estou eu para mais um momento de reflexão. Desta vez gostaria de meditar convosco na passagem que se encontra em 2 Samuel, capítulo 6, versículos do 9a até o versículo 11. E diz assim: E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor. E a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Vamos ficar por aqui. Por que eu escolhi este versículo? Qual é o tema da nossa meditação hoje, do nosso tempo de reflexão? Serás tu a habitação da presença de Deus? Essa é a pergunta que eu vos coloco. Porquê? Porque a arca do Senhor, nos tempos de Davi, ela simbolizava a presença do Senhor. E quando ele construiu a tenda de Davi, que foi realmente um lugar tão abençoado, tão cheio da presença de Deus, ele mandou buscar a arca do Senhor. Mas neste processo de trazer a arca, não houve uma preocupação de fazê-lo da melhor maneira, de acordo com os preceitos bíblicos, de acordo com a santidade que envolve a presença de Deus, a arca do Senhor. E o que aconteceu? Houve uma tragédia. Eles trouxeram a arca por cima de um carro de bois e na altura houve no meio do caminho, um dos bois tropeçou e Uzá, filho de Abinadab, tentou agarrar a arca e foi fulminado, morreu imediatamente. Então ali caiu um temor terrível sobre o povo e Davi entendeu imediatamente que não havia planeado bíblica, corretamente, de acordo com a vontade e a palavra de Deus e os mandamentos que ele conhecia tão bem da lei de Moisés. O que acontece? Então, Davi, como sempre foi um homem temente a Deus, um homem que por ser um adorador, que ele se derramava na presença do Senhor. A presença do Senhor para Davi era o seu porto seguro. Era chegar à sua verdadeira identidade. Então ele toma uma decisão sábia. Não a quis tomar para si. E então, movido, guiado por Deus, creio eu, ele a fez levar à casa de Obed-edom. Obed-edom aqui é um personagem que nós quase não sabemos nada dele, mas que depois ele surge aqui. E que é que se destaca na vida de Obed-edom, o gitita? É que desde que a arca entra naquela casa, uma casa simples, Obed-edom é um escravo, simples, humilde, mas é lá, na sua simples casa, humilde casa, que fica a arca do Senhor até 3 meses se passarem. Durante 3 meses. E o que acontece durante esses 3 meses? Obed-edom e toda a sua casa são poderosamente abençoados. Vamos transportar isso para nós. Que tipo de habitação és tu? Será que tu és a habitação da presença do Senhor? Quando a presença do Senhor está em nós, quando nós tudo fazemos para que esta presença seja santificada, seja protegida, seja cuidada com zelo, com dedicação, com renúncia. Por que eu digo renúncia? Para que não tenhamos a preocupação de que seja o nosso eu a governar aquilo que nós queremos ou não fazer com a presença de Deus. Mas a presença de Deus, ela quando habita em nós, quando nós somos tabernáculo, quando nós somos casa de Deus, a presença dele
automaticamente reluz, ilumina, caracteriza as nossas atitudes. Se até então éramos orgulhosos, presunçosos, confiantes tão somente na nossa própria capacidade, nos nossos juízos de valor, na nossa lente em relação às coisas de Deus, na nossa lente humana, o que é que acontece quando a arca do Senhor, quando a presença do Senhor toma as nossas vidas? Oh, o temor vem. O temor pela presença de Deus. O zelo chega. A humildade dá lugar à soberba, ao orgulho, à teimosia, à simplicidade. Pauta os nossos comportamentos, as nossas atitudes, as nossas palavras, a paz, a sabedoria, o amor caracteriza os nossos gestos e as nossas palavras. Será que nós, nas nossas casas, nos nossos relacionamentos, na nossa família, nós temos sido a casa humilde de Obed-edom, que abrigou durante 3 meses a arca do Senhor, e nesses 3 meses ele foi poderosamente abençoado, não só ele, mas toda a sua casa, a sua família. Nunca mais a história de Obed-edom foi a mesma. Ele passou a ser falado, ele foi promovido, ele deixou de ser um servo para passar a ser primeiro porteiro no templo e depois tornou-se um dos adoradores. Se conheces a importância da presença de Deus e sabes que ela é tão somente a única maneira que tu tens de ser aquele filho que agrada ao Senhor, então faz com que o teu eu se esvazie. Esvazia-te de ti mesmo. Esvazia-te dos teus conceitos. Esvazia-te das tuas ideias, das tuas expectativas, das tuas frustrações, dos teus ressentimentos. Esvazia-se de tudo isso e dá lugar a um espaço de humildade, de santidade, de pureza, um lugar onde a única razão da tua vida é te deleitar, é permanecer nesta presença, que é como o ar que tu respiras, que é aquela presença que caracteriza aquilo que tu és, a tua verdadeira identidade. É esta presença que vai influenciar aqueles que convivem contigo. Então, Davi era conhecido como o homem segundo o coração de Deus e o amado do Pai. Porquê? Porque quando ele adorava o Senhor, enquanto ainda pastor, e quando ele ia à casa do Senhor, quando ele voltava das batalhas, toda a sua vida era cheia da presença de Deus. Não só aquela arca, mas a vida dele. Que nós sejamos arcas de Deus. Ou seja, que nós sejamos pessoas onde a presença de Deus habita poderosamente, abundantemente, e para que aqueles que convivem conosco possam ser influenciados, possam ser contagiados pelas nossas palavras de encorajamento, de amor, pelas nossas palavras de sabedoria, que saibamos aplacar a nossa ira, apartar de nós conflitos, que sejamos promotores de concórdia, de reconciliação, pacificadores e não pessoas conflituosas que criam contendas. Neste dia, quero deixar-te contigo este desafio. Torna-te na arca do Senhor. Sê a casa do Senhor, onde a sua presença habita, onde a sua presença permanece, onde a sua presença é a tua razão de existir, o ar que tu respiras. E antes de ir-me embora, não posso deixar de te dizer, é fácil? Não.
É fácil ser uma habitação zelosa, uma habitação que flui em paz, em santidade, em harmonia, em esperança, em alegria, quando tudo à nossa volta parece dizer que não, quando tudo à nossa volta é um caos. Não, não é, mas é precisamente este o desafio. É que se tu esvaziaste de tudo aquilo que te faz distrair desta presença tremenda, então não importam as circunstâncias, porque tu brilharás o tempo todo, a presença de Deus. E antes de ir-me embora, não posso deixar de dizer a nossa hashtag, ou seja, amo-vos até à lua. Bye!